Vendavais, como o do último sábado, quando a velocidade do vento chegou a quase 70 km por hora, podem voltar a acontecer aqui na capital. Eles são consequência da época de transição de temperaturas. Telhas, postes, fios elétricos, tudo pelo chão. Prejuízos causados pela chuva do dia 24. Seu Marcos vai ter que consertar a cobertura. Como a gente não pode culpar ninguém, porque como foi causado pela natureza, então ficou de cada morador que foi ressarcir o seu prejuízo. Os moradores do Galileia ficaram mais de 6 horas sem o fornecimento de energia elétrica. Em todo o fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 150 ocorrências. Uma delas foi a do seu Nonato. Quando eu corri lá para minha loja para me fechar a porta, aí foi quando eu vi o telhado do rapaz aqui do comércio, né? Ele fez assim tipo um S. Ele foi assim para frente, depois ele foi para trás e caiu lá na outra rua. No último sábado, durante a tempestade, as rajadas de vento chegaram a quase 70 km por hora. E até outubro, novas instabilidades com a mesma proporção podem voltar a acontecer. Nessa época do ano, são comuns fenômenos como este, da transição entre o período chuvoso e seco, resultado do alto índice de umidade com a temperatura muito elevada. Esse tipo de evento é um evento comum aqui para a nossa região. É interessante salientar também, a gente está tanto no período seco quanto no período da estação da transição, a gente tem muito calor, o calor é uma energia para a formação desse tipo de tempestade. Em outubro do ano passado, um episódio parecido também foi registrado, quando várias árvores e outdoors foram derrubados. Ruas ficaram bloqueadas e até alguns carros chegaram a ser atingidos. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo encoberto com chuva, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Borba, Apuí e Tapauá, o tempo vai ser parcialmente nublado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Agora o futebol. O Nacional treina para a semana decisiva. Quinta tem o Vasco pela Copa do Brasil e domingo o Salgueiro de Pernambuco pelas oitavas da Série D. Mais detalhes com a repórter Sigrid Avelino. Marcela, o Nacional intensificou os últimos treinos antes da partida contra o Vasco nesta quinta-feira em São Januário, no Rio de Janeiro. Ainda há pouco, o técnico Léo Goiano conversou com a imprensa e não descartou a possibilidade de mudanças com o grupo que deve enfrentar o Vasco pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Com foco na Série D, ele deve escalar os reservas. Nós temos mudanças e, como eu falei, nós vamos ser fortes, nós vamos ser competitivos. Eu acho que o mais importante é a identidade que o time deve ter, é a identidade que nós temos que conservar e, acima de tudo, jogar para vencer, jogar com otimismo e, acima de tudo, com ambição. O técnico evitou falar sobre uma possível saída de Danilo Rios do Nacional e confirmou o jogador para o jogo de quinta-feira. Sobre a Série D, ele aposta em Cris e Martoni para se dar bem no jogo de domingo contra o Salgueiro, em Pernambuco. Sigrid Avelino para o Jornal em Tempo. As batidas entre aviões e pássaros são mais comuns do que a gente imagina. Só este ano aqui em Manaus foram 19 registros, mais de 2 acidentes por mês. Os números são do Sistema de Gerenciamento de Risco Aviário do CENIPA. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica, de janeiro a agosto foram 19 colisões. A maior parte envolve urubus e acontece durante os procedimentos de pouso e decolagem. O número é igual ao registrado em todo o ano de 2012. O perigo no ar muitas vezes começa aqui, na terra. Esta aqui é uma área considerada crítica, que fica no bairro Parque Riachuelo, a cerca de 3 quilômetros do Aeroporto Internacional de Manaus. O principal problema é que as pessoas jogam lixo na rua, aquilo que se chama de lixeira viciada, que acaba atraindo os urubus. O superintendente do aeroporto de Manaus explica que a Infraero monitora 20 quilômetros ao redor da pista. Mas a diminuição do número de pássaros na área também depende da educação ambiental. Um trabalho muito grande, inclusive com as escolas do entorno, trazendo as crianças, os estudantes para dentro do aeroporto, justamente para mostrar o perigo para elas, do que elas possam estar gerando, suas famílias, e trazer perigo para o aeroporto. Então, é um trabalho onde a gente foca muito, de fato, o entorno do aeroporto. E as feiras livres, eu diria assim, não as feiras, mas sim os resíduos gerados pela feira, principalmente as vísceras de peixes, que esse realmente é um banquete para a ave, e a ave
traz um grande problema para a aviação. Robson Teixeira é piloto de helicóptero e voa todos os dias na capital. Segundo ele, aeronaves menores correm ainda mais riscos por causa da altitude dos voos. As aeronaves que voam de maneira visual, a baixa altura, são as que mais sofrem com esse tipo de trabalho. Por quê? Elas têm o procedimento de voo de observação. Então, quanto antes a gente conseguir se distanciar dessas aves, seja ela urubu, que é no maior porte, ou aves menores, é melhor, né? Porque são riscos eminentes de acidente. A preocupação é lógica. Apesar de bem menor que um avião, o urubu pode derrubar uma aeronave. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá!